Graça e paz, amados. Voltando aqui no nosso tema, quem perverteu quem? Parte 2. Quem perverteu quem? Parte 2. Então, abençoados em Cristo, o nosso ponto de assunto tem sido os anjos. Os anjos que deixaram a sua habitação. E o sistema religioso, como foi dito aqui, ele ensina que Lúcifer e seus anjos fizeram uma rebelião nos céus. Eles pegam lá Isaías 14 e Ezequiel 28 e diz que houve uma rebelião nos céus e que Lúcifer foi precipitado junto com esses anjos. E eu estou aqui provando para o sistema que nunca houve rebelião nos céus. Nunca houve rebelião nos céus. Preste atenção da onde o sistema pega e afirma que houve rebelião no céu. Preste atenção. Apocalipse, capítulo 12, no verso 7. Diz assim: e houve batalha no céu. Está no singular. Houve batalha no céu, está no singular, observa. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, verso 8. Nem mais seu lugar se achou nos céus. Agora fala no plural. Então já não houve mais lugar para ele nos céus. A batalha foi aonde? Foi no verso 7 diz, no céu. Que céu é esse? O céu deste mundo. O céu, a nossa habitação aqui no céu. E não nos céus. Nos céus, diz aqui no verso 8, que não se achou mais lugar para ele nos céus. Então, em termos de habitar, eles não mais poderiam habitar nos céus. Mas a batalha espiritual de Miguel e os seus anjos contra esses anjos rebeldes, esses anjos que deixaram a sua habitação, foi no céu. É essa a interpretação que nós temos que entender, que o sistema mistura céu com céus. Céu é o céu deste mundo. E céus é a glória de Deus. Então eles não mais poderiam habitar nos céus, mas a batalha foi aqui no céu. Vocês entendem isso, amados? E esses anjos foram os anjos que deixaram a sua habitação, porque nunca Lúcifer foi Lúcifer com os seus anjos. Esses anjos, o príncipe deles se chamava Azaziel. Azaziel, como eu expliquei aqui. Azaziel era o príncipe dos anjos que vinham fazer visitação aqui com aquela legião de anjos, faziam a visitação sobre a terra. Eles tinham o serviço de olhar a criação de Deus e resolver todas as causas, fazer todo o juízo. Eles é que vinham, que desciam aqui embaixo. E nesta descida, quando eles vieram fazer a visitação, eles então repararam, começaram a ser seduzidos pelas mulheres que existiam aqui. Porque o mundo estava em corrupção de pecado, uma depravação total. Você vê já na época de Ló que eles queriam pegar os anjos para ter relação sexual com os anjos de dentro da casa de Ló. E as mulheres seduziram os anjos e os anjos se envolveram com elas. E então, você imagine uma legião de anjos sendo envolvido nessa corrupção, nessa maldade. Então, nunca houve pecado nos céus. Nunca houve rebelião nos céus. Tudo começou aqui, na terra. E quem deu início a esse pecado, essa corrupção aos anjos, foram os homens. Está bem claro, como nós já lemos, e vamos ler de novo.
Gênesis. Vamos ler de novo. Capítulo 6, do verso 1 em diante, diz assim: E aconteceu que, como os filhos dos homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, os anjos, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então, os anjos foram envolvidos na corrupção, no pecado. Mas o pecado nasceu aonde? Aqui. O pecado nunca nasceu nos céus, na presença de Deus. Começa a observar isso. Começa a ser iluminado por Deus e a entender as verdades divinas. Porque o pecado nunca nasceu nos céus, na presença de Deus. Mas nasceu no céu deste mundo, aqui, na corrupção humana. Aonde os anjos se corromperam. Nós vamos ler aqui, e sobre isso daí, a partir desse pecado, nas leis levíticas, os judeus, a partir de aí então, faz uma festa chamada, uma cerimônia chamada cerimônia de expiação. Essa cerimônia no meio judaico existe até hoje. Ela tem-se o nome de Yom Kippur. Yom Kippur. Só que hoje é uma festa de expiação. Eles fazem uma festa de expiação, aonde eles ainda praticam as mesmas coisas. Eles sacrificam o animal para se purificar dos seus pecados e manda o outro bode, o outro novilho, a outra ovelha, o cordeiro que é sacrificado, eles mandam para o deserto. Eles mandam um bode para o deserto. Com o novilho, com o bode, um dos bodes, né, novo, eles pegam e fazem a expiação, a purificação dos seus pecados. E o outro eles mandam para o deserto. E então talvez você vai falar assim: irmão Paulo, isso daí me faz lembrar de alguma coisa. Isso está registrado no livro de Levítico, capítulo 16, do verso 8 ao 10. Era feita essa cerimônia de expiação, aonde Arão fazia com o povo. Ele executava. E esse bode que ia para o deserto, que ele levou o nome de bode Azazel. Esse bode levou o nome de bode Azazel, porque era o bode da separação, aonde o povo colocava a mão sobre ele e confessava todos os seus pecados. Todas as suas imundícies era confessado ali para que fosse apartado no meio do povo. Então um homem pegava esse bode, conduzia esse bode lá para o deserto. Chegando lá no deserto, esse homem soltava o bode e voltava. E o bode ficava lá no deserto com fome, com sede, até morrer. Então, o pecado ele era uma forma de extirpação do pecado. Esse Azazel, esse bode levou o nome de Azazel por causa justamente desse anjo chamado Azaziel, que era o príncipe dos anjos que faziam a visitação. Então existiram vários anjos que hoje eles são cultuados no ocultismo, na feitiçaria, né? Existem vários outros anjos. Então existiram vários outros príncipes junto com Azaziel, que era o chefe, o líder dos príncipes. Existiram outros. Então existiram vários outros anjos. E um deles, chamado um dos outros anjos, que é muito conhecido, que é chamado de Samiasa. Foi um dos outros príncipes dos anjos, que era superior aos outros anjos, que liderou após Azaziel, né, que estava de frente, que era o príncipe principal deles. Então,
Samiasa, ele liderou os outros anjos. Ele era o líder, um dos príncipes dos outros anjos. Ele liderou junto com os outros anjos. Então ele é muito conhecido. Ele é cultuado no ocultismo, nas forças ocultas, na feitiçaria de ocultismo, na magia negra. Hoje ele é cultuado na magia negra, esses anjos que abandonaram o seu domicílio. Esses anjos existem hoje, irmão Paulo? Não. Judas nos escreve lá no capítulo 1 de Judas, no verso 5, Judas diz assim. Vamos ver aqui. Judas diz: mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez eu soube isso, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Que aquele grande dia foi o dia do juízo final. Depois da volta de Jesus, quando Jesus viesse voltar. Então esse grande dia já aconteceu. O sistema não crê nisso, eles não interpretam a palavra da forma correta, então eles esperam a volta de Jesus. E Jesus já voltou, já houve o juízo desses anjos. Eles já foram sentenciados. Paulo diz que tragada foi a morte e o inferno. Então, o Satanás e o diabo e Satanás, a antiga serpente, eles foram destroçados, eles foram destruídos. Não existe mais a morte espiritual, não existe mais o Satanás. Então esse esse Azaziel, no período da lei, ele foi a representação do próprio Satanás. Porque Satanás é aquele que é adversário de Deus. O homem, quando se opôs a querer ser igual a Deus, ele tomou uma atitude de Satanás. E na verdade você vê que esse nome Satanás, ele vem atribuído da carne humana, que agora contamina o anjo, que é um ser espiritual, e então se tem um ser espiritual com os atributos da carne. E agora o homem criou um ser espiritual, que são os anjos, quando se contaminou com as mulheres, e passou a ter um ser espiritual com os atributos da carne, sendo carnal, maligno. Então, esse Azaziel tornou-se o espírito de Satanás, aquele que iria agora condenar a humanidade. Você está começando a entender, amados? E esses espíritos, esses anjos, ficaram aprisionados durante todo o tempo. Após o dilúvio, houve uma batalha nos céus, né? E Deus mandou, depois que houve a batalha nos céus, Deus mandou o dilúvio para acabar com a geração dos anjos, que são a descendência dos nefilins, porque eles já comiam até pessoa, exerciam o canibalismo, porque por ele ser gigante, a fome era tremenda. Então eles começaram a comer os animais maiores, que foram os dinossauros, os animais grandes daquela época, né? E então passaram a comer os animais menores e então comer o homem. E Deus teve que trazer a destruição, o dilúvio, para acabar com tudo, porque senão a existência humana não haveria mais. Você começa a entender o porquê que houve o dilúvio? Porque senão o homem seria extinto. Porque haveria apenas gigantes. Eles já estavam comendo uns aos outros, um gigante após comendo o outro. Eles lutavam contra si e comiam para ter a carne. E eles eram extremamente carnívoros. Então, amados, vamos prosseguir aqui. No livro. Então eu quero deixar aqui para você que nunca houve batalha no céu, nunca houve batalha nos céus.
os céus que eu digo é no plural, na presença de Deus. Houve batalha no céu deste mundo, aonde os anjos de Deus vieram combater os anjos que deixaram a sua habitação. Isso houve. Apocalipse 12, 7. Nós vemos então que agora os judeus executam uma festa anual chamada de Yom Kippur, que é baseado no livro de Levítico, né, do capítulo que foi baseado no livro de Levítico, do capítulo 8 ao 10, né, que está registrado, Levítico 8 ao 10, que é a cerimônia de expiação. E para os judeus hoje é chamado de Yom Kippur. Eles fizeram dessa cerimônia agora uma festa solene todo ano, fazendo lembrança. Eles seguem até hoje esse ritual. E esse bode que ia para o deserto, ele se chamou o nome do príncipe dos anjos, que deixou sua habitação. Ele levou o nome de Azazel. O nome do anjo era Azaziel. Então, esse bode Azazel foi baseado em cima do nome do príncipe dos anjos que deixou a sua habitação com aquela legião de anjos. Então, levou-se o nome de Azazel. E nós vamos ver aqui no livro de Lucas, capítulo 11, verso 24 ao 26. Vamos lá. Livro de Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11. No verso... Lucas 11, 24 ao 26. Vamos lá. Diz assim. Presta atenção. Diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares secos, procurando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. E então vai e leva consigo outros 7 espíritos pior do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Então Jesus falou sobre a saída e a entrada dos demônios. Você observa aqui que Jesus fala: o espírito imundo quando sai do homem. É muito importante lembrar, amados e abençoados em Cristo, que Jesus aí não falou o espírito imundo quando entra no homem. Ele começa ensinando que o espírito imundo quando sai do homem. Quem é esse espírito imundo hoje que sai do homem, que Jesus quis falar? O espírito que sai do homem são as palavras. É a imaginação do homem que é falada, é profetizada, são palavras de maldição, ensinos errados. Quando sai do homem, ele busca o quê? Entrar. Ele busca um lugar para habitar. E quando ele encontra a pessoa que não tem conhecimento da verdade, então o estado da pessoa se torna pior do que o primeiro. Jesus usa uma comparação usando justamente o ritual da expiação que era feito lá. Ele fala que vai para o lugar árido, vai para o deserto, e lá ele busca repouso. Não achando, ele volta. Então você vê que o animal, o bode Azazel, ele é lançado no deserto, que é um lugar árido, um lugar seco, vazio, e então ele morre lá. Nós vamos ver aqui também, no livro de Mateus, capítulo 3, verso 7. Agora nós vamos começar a entender melhor. Mateus 3,
Mateus, capítulo 3. Diz assim. Vamos ler do 13 em diante. Mateus 3:13 diz assim. Mateus capítulo 3, verso 13. Diz assim: Então veio Jesus da Galiléia, foi ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: Eu que careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. E então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre eles. E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ou em quem eu me comprazo. Preste atenção, abençoados em Cristo. Você vê que quando Jesus ele vem cumprir a justiça, obedecendo o estatuto da lei, que era de purificação, João Batista falou que não era nem certo, ele que tinha que ser batizado por Jesus. Jesus falou: Deixa, porque me convém cumprir toda a justiça de meu Pai. E então Jesus, quando se batiza, você vê que Jesus ele se apresenta, é um ato espiritual. Preste atenção, amados e abençoados. Esse batismo de Jesus é um ato espiritual que é retratado por Deus e pelos anjos, aonde Jesus faz a confissão e se coloca como quando ele assina e se coloca como Cordeiro do mundo. Você lembra que João Batista, antes de Jesus se batizar, ele diz assim, ó: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus veio chegando, João Batista falou assim: Eis o Cordeiro, ó, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando Jesus vem se batizar, ele se apresenta como o Cordeiro da expiação. Preste atenção, receba esse mistério de Deus na sua vida. Jesus se apresenta como Cordeiro da purificação dos pecados daquele povo daquela época. Então ele vem tirar o pecado daquela geração, desde o início da criação até aquela geração. E agora, Deus então, de lá, quando Jesus se apresenta como oferta de sacrifício, porque o batismo era a prova de que Jesus estava disposto a se apresentar, a ser o sacrifício. Quando Jesus se batiza, ele se purifica na água, ele se mostra para Deus e para os anjos e diz: ó, estou aqui para assumir a causa dos homens. Eu estou aqui advogando, eu estou assumindo a culpa pelos pecados humanos. Aí o que Deus, quando ele se batiza, ele sai da água, quando ele cumpre, o que acontece? Deus de lá de cima se alegra e diz: Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Deus e os anjos se alegraram com a atitude de Jesus na reparação. Aí agora o que acontece? O que acontece? Vamos ler. Aí no capítulo 4, verso 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Que Espírito? O mesmo Espírito que desceu sobre ele. O Espírito Santo. Ele foi batizado e o Espírito Santo agora leva ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Você vê que diabo aqui é descrito com letra minúscula, porque diabo é um adjetivo. Diabo é um adjetivo, não é um ser. É um adjetivo. Então, ele foi para ser tentado pelo diabo. E quem é esse diabo? Aí nós vamos ver a própria natureza humana. Então, ali Jesus, ele assumiu o pecado. Quando ele assumiu o pecado agora, quando ele se deixa ser levado para o deserto, se cumpre agora Levítico 16, do 8 ao 10. Lembra do cordeiro, que era o bode que era levado para o deserto?
que o povo colocava a mão e levava os pecados de todo o povo para morrer no deserto? Então, Jesus agora se faz a outra parte. É como se fosse um cenário em que Jesus ele se coloca como sacrifício de purificação e depois Jesus faz a representação como bode. Ele agora vem assumir os pecados da natureza humana. No cordeiro de expiação ele vem purificar, tornar inocente. E no cordeiro da condenação ele vem retirar, se tornar culpado. Ele vem retirar e apartar do povo para o deserto, que significa para sempre, para morrer, para não haver mais condenação. Então Jesus foi para o deserto com esse propósito. Tudo nos céus tinha simbologia. Tudo fazia uma simbologia, um espelho, aqui na terra como nos céus. Lembra que Jesus falou? Seja feita tua vontade aqui na terra como nos céus. Então tudo aqui na terra tem expressão nos céus. Já teve e tem, ainda hoje. Tudo tem expressão nos céus. As obras que nós fazemos aqui têm expressão nos céus. Então, temos que entender esse mistério. Jesus, então, ele agora se coloca como o bode Azazel. E eu queria mostrar para você, lá no livro de Números, no livro de Números, deixa eu ver se eu acho aqui, no livro de Números, Êxodo, vamos ler no livro de Êxodo, capítulo 32, do 1 ao 14. Não, é livro de Números, deixa eu ver aqui. Vamos ler. Números 21, do 4 ao 9. Números 21, eu achei aqui. Números 21, do 4 ao 9. Diz aqui, presta atenção. Números 21, do 4 ao 9. Diz aqui: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se naquele caminho, e falou o povo contra Deus e contra Moisés, para que morrêssemos. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? O povo reclamando. Pois aqui nem pão nem água há. A nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olha só que rebeldia, né? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós essas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo sido picado, olhar para ela. Então você vê que agora Jesus é expressado, ele toma uma atitude, ele é expressado como símbolo de pecado. Símbolo de pecado, de maldição, que era a serpente, o símbolo do pecado. E nós vemos que no deserto Jesus também foi expressado como o quê? O bode Azaziel. O povo lá no deserto olhou para a serpente de bronze e ficou curado. O povo que se rebelou, que estava morrendo, antes de morrer, muitos, depois que Arão fez a serpente de bronze, eles olharam para a serpente e deixaram de morrer, passaram a ficar curados. E no deserto, Jesus levou os pecados. Ali Jesus estava assumindo diante de Deus e diante dos anjos os pecados humanos.
Nós vamos passar para o próximo vídeo, para o terceiro vídeo. Fique na paz. Eu espero que você esteja tendo entendimento. A paz de Cristo.